Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. É bom estarmos juntos, reunidos, em nome dele e na presença dele. O desejo do meu coração é que os que nos assistem de casa, em especial aqueles que são membros da Igreja do Novo Tempo, a casa da Rosana, Pedrinho que estão longe, e de outros que eventualmente possam estar nos assistindo. Estou fazendo referência a Rosana porque eu já vi que ela está aqui online com a gente, então está nos acompanhando. Aos demais, sejam todos bem-vindos, aqueles que estão assistindo diretamente, aqueles que estarão assistindo depois. De qualquer forma, sejam bem-vindos todos. Aos irmãos que estão aqui, um domingo repleto de bênção, um domingo cheio da presença de Deus. Aqueles que não puderam estar, que eventualmente também possam estar assistindo. Que Deus os abençoe também. Nós vamos hoje meditar sobre um assunto que, quero crer, faça bastante sentido para todos nós. E quando nós olhamos para a nossa limitação e impossibilidade, mas de alguma forma também nos atrevemos a acreditar que podemos fazer além daquilo que Deus nos dá condições de fazer. Você vai entender bem o que eu vou dizer assim que nós começarmos a ler o texto que vamos utilizar como base e a fazer a explanação dessa palavra. Eu quero só fazer uma observação, algo que eu tenho aprendido, que vale a pena compartilhar com os irmãos, é que quando nós estamos reunidos para receber de Deus uma palavra, é bastante importante não abandonarmos o texto. Isso não cabe só ao pregador, tá? Isso cabe àqueles que assistem. Não abandonarmos o texto escolhido para que nós possamos ir acompanhando aquilo que está sendo dito à luz das Escrituras. Esse é um grande desafio para quem prega, mas também é importante para quem ouve. Por que eu digo isso? Porque se a gente ler um texto, vocês fecham a Bíblia e ficam de lado só me ouvindo, eu me sinto, de uma certa forma, até com um peso maior de responsabilidade, mas, de outra forma, eu acho que é importante nós dividirmos isso de maneira uníssona, ou seja, todos nós temos responsabilidade com aquilo que está sendo ministrado. A Igreja do Senhor tem essa responsabilidade. Vocês sabem que a gente procura caminhar dentro das Escrituras sem inventar coisas. Então, nosso propósito é sempre trazer a luz da Bíblia, o assunto à luz da Bíblia. Meu papel é ler as Escrituras, explicar e trazer o recado de Deus. O papel de vocês, ler as Escrituras, entender e ouvir a voz do Espírito Santo. Então, nós precisamos ter isso como um alvo e não feche a Bíblia. Quando você estiver em qualquer lugar, qualquer igreja, em qualquer ambiente que alguém esteja ministrando a palavra, uma vez tendo sido dito qual é o texto, mantenha o texto aberto e vá acompanhando o que está sendo dito à luz daquilo que a Bíblia está dizendo. Ok? Isso serve como uma orientação. A outra orientação é: esteja no culto, preste atenção no que está acontecendo. É muito comum, e eu não estou falando de hoje, mas estou falando de outros momentos também, é muito comum que nós falemos o texto que será lido. Por exemplo, Salmos número 6, versículo 11. Se já foi dito isso,
Não há necessidade de se perguntar onde é o endereço de novo, porque já foi dito. O que faltou foi atenção ao assunto, atenção ao que estava acontecendo. Então, é uma outra advertência, preste atenção desde o momento que entrou nesse lugar, porque aquilo que vai ser dito e falado, o endereço, inclusive, é importante. Então, é necessário que se preste atenção. Quando a gente pergunta, provérbios o quê? É porque a gente não prestou atenção no primeiro momento, e se não prestou no primeiro momento, é porque a nossa mente estava em outro lugar. E é fundamental que a igreja do Senhor aprenda a estar na igreja, ser igreja, proceder como igreja e agir de maneira correta. A nossa mente tem que estar aqui, nosso coração tem que estar aqui, nosso pensamento tem que estar aqui. E é por isso que eu faço essa advertência. Nós vamos ler, aí sim, o primeiro texto, eu vou ler dois textos em livros distintos. O primeiro é uma abertura e o segundo é a confirmação do que a abertura diz. O primeiro texto, Provérbios 27, versículo 1. Quero te convidar a abrir neste texto. Provérbios 27, versículo 1. Diz assim: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Uma outra versão desse mesmo texto é: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Esta é uma outra versão do mesmo versículo. Agora, vá lá em Tiago, e aí sim deixe aberta essa palavra, Tiago capítulo 4, nós vamos ler do 13 a 17. Tiago capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 17. Diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Amém? Até esse versículo. Deixe essa Bíblia aberta para a conferência sua mesmo do que nós estaremos tratando aqui. A primeira coisa, eu quero fazer menção do texto que Deus colocou no meu coração e que está escrito aí neste texto, né, que nós lemos, lá no versículo 16, que diz assim: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. E eu quero falar das nossas arrogantes pretensões. Ok? Fica assim como o nosso título da palavra dessa manhã. Que vai ser uma palavra curta, singela, direta, em função das atividades que teremos daqui a pouco com as nossas crianças. Né? E é importante a gente entender. A Bíblia chama
de arrogantes pretensões, os planos que fazemos sem considerar a premissa de que Deus tem que estar no controle, na direção de todas as coisas. Tudo aquilo que nós fazemos e traçamos como planos para a nossa vida, que não tenha, ou que não observe a premissa de que Deus é que vai dar o aval final, Deus é que vai colocar o determinado valor naquilo que estamos pretendendo. Lá em Jeremias diz assim: eu é que sei que planos tenho a respeito de vós. Então, quando o Tiago trata disso, e quando lá o Salomão, em Provérbios 27, fala disso, ele diz o seguinte: olha, não façam planos. E aí ele não está contrariando a lógica de que tudo na vida deva ser planejado. É fato que tudo deva ser planejado. Se você tem algum propósito, algum objetivo para chegar, não faça de qualquer jeito, porque de qualquer jeito não dará certo. É importante dizer que uma transmissão como essa que estamos fazendo ao vivo agora, ela se dá com um movimento que tira o sono do nosso operador um dia antes. É ou não? Ele fica, ele luta, ele acerta, ele muda, ele busca soluções e dá problema e tal, porque tem que haver um planejamento. E ainda assim, eventualmente, alguma coisa pode fugir do script. É natural. Nós fazermos planos é natural. Nós idealizarmos coisas é importante e é natural. Mas é interessante que Tiago, e eu gosto muito da linguagem dos nossos apóstolos, né, os verdadeiros, pelo menos, porque o apostolado que hoje se anuncia, ele não é legítimo biblicamente, mas os apóstolos que escreveram, os homens que andaram no tempo de Jesus, que se tornaram líderes, que é o caso de Tiago aqui, o irmão de Jesus, eu gosto muito da linguagem que eles utilizam, porque eles usam uma linguagem muito direta, muito precisa e sem rodeios, falam a verdade. A gente está acostumado, irmãos, nós todos estamos acostumados a ouvir as coisas e a gente fica ponderando a maneira como se diz e desconsideramos o conteúdo, ainda que ele seja mais importante do que a maneira como se diz. Aí às vezes a gente tem algo importante no conteúdo a ser dito, a ser observado por quem está ouvindo, mas o fato de ter dito dessa forma muito direta me magoou, me entristece. E aí eu olho para os antigos líderes da igreja primitiva, e eu vejo eles tratando os assuntos de uma maneira tão simples, mas tão verdadeira, e eu confesso que isso me encanta, porque quando o Tiago começa a tratar dessa falibilidade dos projetos humanos, o Tiago diz coisas excelentes. Ele diz: olha, agora vós dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade. E aí o Tiago está dizendo assim: vocês tratam do tempo como se o tempo estivesse na mão de vocês, como se vocês pudessem definir o tempo de hoje ou de amanhã ou qualquer tempo e defini-lo com os seus planos, com os seus princípios e propósitos e os seus ideais, sem que isso seja considerado. O que deve ser considerado é que o Senhor tem o controle e é Ele que dá a palavra final de tudo. Onde nós vamos estar amanhã? O que eu penso? Vou levantar amanhã de manhã e vou estar no meu trabalho. Esse é o meu pensamento, esse é o meu plano, esse é o meu propósito. Tiago faz uma menção e diz o seguinte: olha, não façam planos que não coloquem o Senhor como o mediador disso,
como responsável para que ele seja conclusivo. Porque se você fizer isso, você está se jactando, ou seja, você está se envaidecendo e tomando uma posição que não é sua, de dono da sua vida, de dono da verdade, de dono do tempo, de dono da razão, e você faz, e você executa, e você... E aí, o Tiago chama isso de uma coisa tremenda. Ele diz que isso é, além de jactância, além de uma vaidade, uma prepotência, ele chama isso de arrogantes pretensões. E ele diz que essa jactância, essa prepotência, ela é maligna. É suave ouvir isso? Não é suave. Mas é importante ouvir, sabia? É extremamente importante. Por quê? Porque nós cristãos, eu já falei que tem coisas que a gente não pode negociar. Não pode. Existem situações que a gente não tem como negociar. Eu vou dar um exemplo. Uma certa vez eu ensinando, ministrando na igreja de Novo Templo, lá atrás, eu dizia que existe uma palavra que eu não uso para referendar nada do que eu goste muito. Eu uso outras, mas essa, ela é do Senhor e tão somente dele, que é adoro, ou adoração. Esta palavra, ela não é usada, você não vai me ver usando essa palavra por coisa e nem por pessoa alguma nesta terra. Porque para mim e no meu coração está que esta palavra só pode ser, só deve ser aplicada a Deus, ou às coisas de Deus. Eu adoro ao Senhor e somente a Ele. É isso que a Bíblia ensina. Eu não adoro o pudim que eu como, eu gosto muito. Eu não adoro a mulher que eu tenho, eu a amo. Eu não adoro. Porque o contexto de adoração é um princípio de uma entrega total, irrestrita e absoluta, e o reconhecimento de que aquilo que eu adoro é algo que é superior a tudo e a todos, inclusive a mim e a quem eu possa gostar muito ou amar muito. Então esta palavra, adoro ou adoração, ela não pode ser usada para coisa alguma, objeto nenhum e nem pessoa nenhuma nessa terra. Então quando você fala, ainda que seja uma força de expressão, tá? Eu estou dizendo para você que está me ouvindo hoje, tire essa palavra do seu vocabulário em se tratando de qualquer outra coisa. Eu adoro essa música, adoro esse cantor, não adore, irmãos, por favor. E no contexto dos nossos planos e projetos, se insere então um conceito aqui, por Tiago e também por Salomão, de que nada poderá ser falado, que vai ser feito, a não ser que você coloque Deus na história. Nós não podemos combinar e fazer os nossos planos, sejam eles quais forem, se Deus não estiver inserido nesse contexto. É isso que Tiago nos ensina. Porque se for assim, essa é uma jactância maligna, é uma prepotência nossa, dizer que nós faremos, seja o que for. E o Tiago ainda chama atenção para as mínimas coisas, inclusive para fazer negócios. Observe que ele chama aqui para essa questão e ele diz: olha, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. Que mal tem de se falar isso? Nenhum mal, na essência nenhum mal. Contudo, aqui está faltando um detalhe. Se Deus quiser, se Deus permitir, nós faremos isso ou aquilo, hoje ou amanhã, independente do tempo. Esta é uma lição importantíssima, porque a igreja tem perdido a referência de Deus no contexto da vida. Nós só lembramos que Deus é Deus quando viemos para um culto como esse
e vamos cantar, e vamos adorar, e as letras nos remetem à soberania, ao poder de Deus, aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, ao seu trono. Tudo bem, a gente fica feliz em participar de um momento como esse, mas a nossa vida diária tem que espelhar que o Senhor está em primeiro lugar e Ele é o dono da minha e da sua vida. Não há espaço para uma jactância maligna, não há espaço em nós ou na nossa vida para arrogantes pretensões, que é o que Tiago diz que são esses planos, sem a inclusão do Deus vivo como o mentor, como o guardador, como aquele que vai sustentar os planos. E eu não quero dizer que Deus não possa concordar, não é uma questão de se Deus concorda ou não com o plano que eu estou fazendo, é uma questão de submeter a Deus e a autoridade de Deus todo e qualquer plano da minha vida. Se eu vou fazer, irmãos, no outro dia, há um tempo atrás, eu senti uma palpitação no coração. Quando isso aconteceu, eu fiquei pensando, sabe qual é a distância entre estar vivo e entre estar morto? É esse coração parar de bater. Essa é a distância. E qual é, a pergunta hoje que cabe é essa, qual é a nossa interferência nisso? Nenhuma. Se você pensar agora, eu quero levantar a minha mão, ok, você consegue fazer isso, você tem interferência nisso. Eu quero andar agora, ok, você tem interferência nisso. Agora eu te pergunto, você diz para o seu coração bater? Você tem alguma interferência nisso? E eu quero te dizer que a coisa mais importante da sua vida é o fôlego de vida que você tem e é o seu coração batendo, porque se isso faltar, acabou. Aí acabou toda a jactância. Aí acabaram-se também os planos. Aí vão também, de igual forma, vão embora tudo aquilo que você sonhou em fazer em qualquer tempo, seja hoje, amanhã, depois, porque isso vai se configurar tão somente como uma arrogante pretensão, como disse Tiago. Tiago classificou os nossos planos sem Deus, ou sem o aval de Deus, ou sem a direção de Deus, ou sem a mão de Deus sobre eles, como arrogantes pretensões. Você é um arrogante pretensor se acha que pode fazer planos sem que Deus dê o seu aval. Porque quem olha e quem sabe da nossa vida, e lá em Provérbios está dizendo isso, você não sabe o que vai acontecer quando o dia amanhecer. Você não sabe, não tem condições de determinar nada. E se você olhar por esses aspectos, irmãos, nós vamos descobrir que nós, muitas vezes, somos arrogantes e pretensiosos com as nossas arrogâncias. Pretensiosos, achamos que o que a gente fala é o que vai valer, o nosso compromisso de amanhã é o que vale. Irmãos, às vezes nós não conseguimos nem sustentar a nossa palavra, quanto mais aquilo que nós pretendemos fazer ou deixar de fazer. Muitas vezes nós não conseguimos sustentar o que falamos, porque combinamos algo às vezes, e aí algo dá errado. Não é assim, é natural. Não é porque a gente porque nós somos maldosos, mas é porque é natural. Às vezes a gente combina, olha, vamos nos encontrar amanhã a tal hora, em tal lugar, ok? Ok, está combinado? Tá. É fácil cumprir? É. Aí você pega o ônibus, aí acontece alguma coisa, você pega o carro empiça, você vai virar e não pega. E aí o teu compromisso já foi, porque nós não conseguimos nem sustentar aquilo que falamos, quanto mais os planos que traçamos. E aí, irmãos, quando a gente se depara com isso, Deus colocou isso no meu coração para dizer para você nessa manhã. Nós não sabemos o que acontecerá, e tudo depende da vontade de Deus. Depositarmos a nossa confiança em dinheiro, na ciência, na política, na nossa sabedoria, é extremamente nocivo e contrário aos princípios bíblicos de Deus. Porque o dinheiro pode faltar, e se a nossa confiança estiver nisso, como o próprio Tiago suscita aqui, amanhã
nós faremos negócio, daqui a um ano faremos isso ou faremos aquilo. Está onde a tua confiança e o depósito dela? Está naquela realização. E se faltar isso? E se faltar o emprego? E se faltar a condição, o dinheiro que hoje você tem na mão, mas amanhã pode não ter? E se a ciência que garantiu tanta coisa, de repente falha em garantir o essencial para a existência, como é que fica? E se a política que promoveu tanta coisa, ou que prometeu tanta coisa, falha? Como é que fica a nossa confiança? E se a sabedoria, nossa sabedoria, o nosso conhecimento, os nossos embasamentos falharem, onde está onde estará a nossa confiança? Nós não temos o controle sobre o fôlego da vida, nós não temos o controle sobre o tempo, hoje e amanhã, né? E esse comportamento de independência de Deus nas nossas escolhas e vontades, e confiando na nossa própria sabedoria e na nossa própria capacidade, isso é chamado de jactância maligna ou arrogantes pretensões. Qual é então a nossa realidade? Nós não, primeiro, o Tiago fala isso, e lá em Provérbios também, nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Como é que nós temos que lidar então com isso? Primeiro, reconhecendo isso aqui. Qual é a nossa realidade? Irmão, não vamos fantasiar a vida. Eu não estou aqui dizendo para você não faça planos. Entenda bem. O que Tiago nos ensina e o que Salomão fala é: olha, você não tem condições de garantir os planos. É isso. É isso que Tiago está ensinando e que Provérbios ensina. Quando lá em Provérbios ele diz: não te glories no dia de amanhã. Como eu disse, tem uma outra versão que eu gostei mais, que é essa aqui, olha: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Verdade ou não? É esta a realidade que a gente vive. A gente não sabe o que vai acontecer. Você pode hoje estar muito bem, digo de saúde, digo financeiramente, digo de qualquer circunstância, mas entenda uma coisa: você não tem a garantia disso para amanhã, para o dia de amanhã. Então, a primeira coisa a constatar: não sabemos o que acontecerá amanhã. Esta é a nossa realidade. A segunda coisa é reconhecer a nossa fragilidade, descrita aqui por Tiago da seguinte forma. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ler comigo. O versículo 14 diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? É uma pergunta que o Tiago faz. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Tá bom para você entender o porquê nós não podemos fazer planos sem que Deus esteja com a sua mão ali, sem reconhecer a autoridade de Deus? Primeiro, porque não sabemos o que acontecerá amanhã. E segundo, pela nossa própria fragilidade. Que somos nós? Ou quem somos nós? Você pode ser forte. Uma vez eu estava trabalhando em São Paulo, e aí um dos vendedores que trabalhavam comigo, ele chegou um dia lá e deu a notícia que o sogro dele havia morrido. O sogro dele era militar, tinha uma formação militar, né, de exercícios diários. Sabe o que é exercício diário? O cara que malhava, corria, fazia, sabe? Não sedentário como muitos de nós. Não tinha barriguinha como muitos de nós, né? Considerando o devido respeito no diminutivo barriguinha. Mas pense bem, ele não tinha esse tipo de coisa. Ele corria todos os dias, caminhava, fazia exercício e tal. Um dia ele foi correr, como habitualmente fazia. Aos 40 e poucos anos de idade, ele foi embora. Simplesmente um infarto o eliminou, o matou. Ah, mas é porque ele estava correndo, se excedeu. Ele fazia isso sempre, todos os dias.
Então nós não sabemos mesmo, e a nossa vida, ela é regada de uma fragilidade que Tiago chama de neblina. Neblina, quando você acorda de manhã, que sai do teu carro, vê aquela neblina assim, que vai se dissipando rapidamente, daqui a pouco não tem neblina mais nenhuma. Então nós fazemos tanta ênfase, ou damos tanta ênfase a coisas, e a planos e a projetos, sem considerar que Deus precisa estar nisso, porque se Ele não tiver, nós não temos consciência ou sabedoria que nos garanta o que vai acontecer amanhã. A segunda coisa é a nossa fragilidade. Nós hoje existimos, amanhã podemos não mais. E por conta disso não cabe a um ser tão frágil essa jactância, essa arrogância, essa prepotência. Eu governo o destino da minha vida, eu digo o que vai acontecer, eu faço, eu aconteço e tal. Esse é um padrão, irmãos, que só quem entende quem é Deus consegue assumir. Em terceiro lugar, é entender a nossa dependência de Deus. Essa é a nossa realidade. Não sabemos o que acontecerá amanhã, nossa fragilidade, nós somos como a névoa, segundo Tiago, e nós precisamos depender de Deus para tudo o que vamos fazer ou planejar. E aí, Tiago diz que a maneira correta de tratar isso, vamos ver o versículo. Em vez disso, versículo 15, em vez disso, devias dizer. O que devias dizer? O que está na tua Bíblia aí? Leia aí alto para a gente ouvir. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Percebe? É interessante que, uma certa vez, ministrando algo, até por live, no período da pandemia, um dos meus vizinhos, que assistia às nossas lives, eu passei na rua, estava saindo ou chegando, eu não lembro, mas eu passei na rua e aí o cumprimentei, ele falou comigo, a gente se falou um pouquinho, e aí a gente combinou alguma coisa. E eu tinha falado isso na ministração da live em algum momento, não lembro mais em que isso se aplicou, mas eu havia dito. E aí, quando nós acabamos de combinar, ele disse para mim assim: se Deus permitir e se Deus quiser, nós faremos. O meu vizinho, que estava acompanhando as nossas ministrações. E aí, irmãos, o que isso representa para nós? Representa que Deus, Ele é o Senhor de tudo, do tempo, da razão, do propósito, dos planos, do objetivo, daquilo que eu quero. Ele é o Senhor. Não há como nós discutirmos isso com Deus. Ele não vai negociar conosco esta posição. E é por isso que, quando a gente faz planos, segundo Tiago, ele diz que nós deveríamos fazer planos, sim, ou quando fizermos qualquer que seja o plano, nós temos que acrescentar aos nossos planos. Isso aqui vai ao fundo do ser, tá? Não é só uma questão de verbalizar isso. Ah, porque se Deus quiser. Não, não é isso. É o íntimo do ser, é um reconhecimento real e verdadeiro de que a minha vida não é minha, não pertence a mim e que eu não tenho nenhuma condição de sustentar a minha vida, porque ela diante de Deus é como uma neblina. Ele é eterno, eu não, eu sou passageiro. Eu posso firmar um plano hoje, combinar alguma coisa hoje e amanhã não amanhecer, não acordar, não levantar, sabe? Então faz todo sentido para mim, e creio que para você também, entender o que Tiago diz.
acerca desse posicionamento. Em vez disso, em vez de se jactanciar com essa jactância que é maligna, que é uma arrogância, uma prepotência maligna, ao invés de você agir assim, ele diz, ao invés disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, nós não só viveremos, olha só a colocação de Tiago, porque a colocação que ele faz, na ordem que faz, é uma colocação lógica, contudo, nós já consideramos que amanhã estamos vivos, sim ou não? A gente está pensando, quando fazemos um plano qualquer, que a premissa disso é que amanhã eu vou estar vivo, então eu vou fazer isso. Sabe o que Tiago diz? Ele coloca nesta ordem, se o Senhor quiser, não só viveremos, olha só como Tiago coloca, meu irmão, você não tem condição nem de sustentar a sua própria vida. Então, se o Senhor quiser, aí, e nós estivermos vivos, se essa for a vontade dele, aí, a outra coisa, que Tiago também diz aqui, como também faremos isso ou aquilo. Não importa o que você está planejando. A primeira coisa que você precisa ter consciência é que você não consegue garantir que você estará vivo amanhã. E aí Tiago diz, olha, se o Senhor quiser e nós estivermos vivos, aí sim nós poderemos combinar algo disso, ou sobre isso, ou sobre aquilo. E aí ele continua, agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Por que nós estamos falando disso? E eu vou encerrar essa palavra por aqui. Porque nós não temos compromisso com o maligno. E a maneira de nós expressarmos isso não é só falando. A maneira de nós expressarmos isso é vivendo como tal. Se eu não tenho compromisso com o maligno, toda jactância maligna, chamada aqui por Tiago de jactância maligna, ela não faz parte do contexto da minha vida. E isso aqui é uma palavra doutrinária para que nós comecemos a assumir um posicionamento de gente que tem compromisso com Deus e não com o maligno. Qual é o posicionamento de gente que tem compromisso com Deus? Saber, em primeiro lugar, que eu posso não estar vivo. Se a vontade de Deus for essa, acabou todo e qualquer plano. Não tem uma segunda conversa. Essa é a primeira coisa. E aí, nós somos como um anel. Você não tem como garantir o que vai acontecer quando nascer a luz do dia seguinte, como disse Provérbios, capítulo 27, versículo 1. Não temos. Sendo assim, olhando assim, e eu não estou falando de você vai ser salvo ou não vai ser salvo, não, eu estou falando de comportamento, de atitude, e esta é uma palavra doutrinária para quem quer agradar a Deus. A forma, a maneira certa de agradar ao Senhor é esta: eu me coloco como submisso a Ele, em tudo e em todas as coisas, por uma primeira razão. Primeira premissa é essa, é que Deus é que sabe se eu vou estar vivo ou não amanhã. Eu não sei. Eu gostaria de estar. Eu gostaria de fazer. E o ensinamento de Tiago é este: olha, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. O modelo de vida do cristão é esse, irmão. É se o Senhor quiser mesmo. Isso vai soar louco e ridículo para muitos, mas para nós que somos filhos de Deus e conhecemos esta verdade, já entendemos que isso aqui faz sentido para nós e para a nossa vida. Não importa se os outros vão achar ridículo, tudo é Deus, tudo é Deus. E aí eu me lembro da música, não importa o que vão pensar de mim, eu quero a Deus. O meu compromisso é com Ele. Eu vou agradar a quem? A Ele. Eu não tenho compromisso com uma jactância maligna. E por que a jactância maligna? Por que essa arrogância? Por que essa prepotência? Porque Satanás um dia chegou no céu, chegou diante de Deus e achou que o trono dele poderia ser colocado acima do de Deus.
Isso é jactância maligna. E o que o texto nos aponta? Quando nós começamos a agir de maneira a não respeitar a autoridade de Deus, que é a máxima autoridade sobre o universo todo, quando nós agimos como quem não respeita essa autoridade, nós estamos pactuados com uma jactância maligna que é satânica. É como se nós quiséssemos dizer: Deus, eu não preciso de você para realizar os meus planos. Eu não preciso da tua permissão para fazer o que eu quero fazer. Eu vou fazer, eu quero fazer, eu amanhã vou realizar. Percebe? Isso, diante de Deus, é jactância maligna. É uma arrogância, uma prepotência que Tiago fala: olha, o que é a tua vida? A tua vida, a nossa vida, ela é como uma névoa que surge e desaparece. Tem outros textos que falam como o vapor da panela. Você abre assim, sobe aquele vapor, surgiu, estava diante dos teus olhos, você viu, ele subiu, mas sumiu, desapareceu. Não tem mais sentido. Não faz nenhum sentido mais. E eu encerro essa palavra dizendo para você guardar o teu coração de toda e qualquer jactância maligna. Porque a jactância maligna, ela propõe que Deus não é o Senhor, que eu posso me colocar no lugar de Deus, assim como Satanás achou um dia. O desfecho para Satanás foi esse. Deus mostrou para Satanás que ele é Deus. O expulsou do céu, expulsou juntamente com ele todos os que achavam a mesma coisa. E eu espero em Deus que nós não sejamos expulsos do céu por jactância maligna, por um comportamento de quem não consegue enxergar que o Senhor é que sustenta a vida e os planos. E eu quero declarar isso para você nessa manhã, assim como eu recebi essa palavra, eu quero declarar para você: a sua vida e a minha, ela é sustentada pelo Altíssimo, pelo Senhor. Ele tem poder para sustentar, para garantir os nossos planos e para fazer as coisas acontecerem. A primeira preocupação é se eu vou estar vivo ou não. Eu não consigo garantir isso. Se eu não consigo garantir isso, eu não consigo garantir nenhuma outra coisa que possa estar inserida nos meus planos. Quem é que pode garantir se eu estarei vivo ou não amanhã? É o Senhor. Então rendam-se a Ele, sirvam e doem a tua adoração a Ele. Entendam que Ele é o Senhor e Ele comanda todas as coisas, e que diante dele ninguém pode se jactar com essa prepotência maligna de achar que pode ter controle e fazer alguma coisa sem que Ele esteja presente. Se o Senhor quiser, faremos. Se o Senhor quiser, estaremos vivos. E se Ele permitir, faremos. Amém? Receba essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Peço a você que curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos essa palavra nesta manhã, uma palavra de confronto, uma palavra doutrinária, para entendimento, para uma condição, uma conduta de vida de quem te ama de fato, de quem te reconhece como Senhor. E eu coloco o nosso coração diante de Ti e te peço, Senhor, que os nossos planos, os nossos projetos, a nossa vida, tudo esteja totalmente alinhado aos Teus planos, aos Teus projetos para nós. Nós não queremos sair do centro da Tua vontade, nós não queremos abandonar, Senhor, o Teu querer, a Tua vontade na nossa vida, mas nós declaramos a nossa limitação e a nossa impotência de nos mantermos vivos, de estarmos, Senhor, com a garantia dos nossos planos. Que a Tua bênção esteja sobre nós, sobre cada um de nós, e que esse reconhecimento nasça no coração do Teu povo, que seja um povo submisso, que seja um povo que guarda no coração a Tua palavra para não pecar contra Ti. Que assim seja, Senhor.
E nós oramos agradecidos por tudo nesta manhã, em nome de Jesus.